Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos à nossa 18ª aula do nosso curso de eletrônica básica, ou curso básico de eletrônica, como quiser. Nesta aula aqui veremos osciladores. O que são osciladores? Osciladores são circuitos que transformam corrente contínua em corrente alternada. São extremamente úteis na nossa vida. Lembrando que todos os sistemas de conversão têm rendimento inferior a 100%, ou seja, a quantidade de potência ou quantidade de energia que entra no oscilador é sempre maior do que a quantidade de energia que sai. Basicamente, do que são compostos os osciladores? Os osciladores são compostos de elementos ativos, sejam eles transistores, diodos, válvulas, amplificadores operacionais, tá? E componentes passivos que fazem o restante do circuito à sua volta. Tá? Basicamente, são necessários dois blocos. Um amplificador, que é o elemento ativo, tá? E uma rede de realimentação, que são componentes passivos normalmente. Como funcionam os osciladores? Existem várias maneiras de se descrever um oscilador. Existem várias maneiras de se analisar um oscilador. Uma das maneiras mais fáceis é: eu tenho um elemento ativo e um elemento que me guarda energia, que me acumula energia. E uma pequena parte dessa quantidade de energia acumulada é injetada nesse elemento ativo, que faz uma injeção grande de energia nesse sistema acumulado. Então eu tenho aqui um sistema que se autoalimenta. Eventualmente precisa de um pulso inicial, eventualmente não. Onde são usados os osciladores? Praticamente em todos os equipamentos eletrônicos. Tá? Tanto na indústria, smartphones, TV, rádio, instrumentação, computadores, internet, etc. Tá? Por exemplo, CLPs têm osciladores. Tá? Sistemas microcontrolados têm osciladores. Computadores têm osciladores. Telefones digitais, smartphones têm osciladores. TV digital tem oscilador. Rádio tem osciladores. O micro-ondas, o elemento principal de micro-ondas, é um oscilador de grande potência. Um osciloscópio tem osciladores. Geradores de sinal tem osciladores. A maior parte dos equipamentos eletrônicos usa de alguma maneira um oscilador internamente. Como nós podemos dividir os osciladores? Uma série de maneiras. Basicamente, duas grandes divisões. Os osciladores que são não lineares ou não harmônicos ou osciladores de relaxação, tá? Geralmente geram ondas quadradas e triangulares. Tem alguns exemplos aqui, nós vamos ver mais a fundo daqui a pouco. E o outro pacote que são geradores, são osciladores lineares, harmônicos, sintonizados. Normalmente geram ondas senoidais. Okay? Quais são as principais características do sinal gerado pelos osciladores? A primeira característica principal é a frequência. A frequência tem que ser estável. Eu tenho um gráfico aqui, tensão por frequência. E a minha FO aqui, que é a minha frequência primária, a minha frequência de operação, a minha frequência de oscilação, normalmente ela tem que ser bem definida. Ela não pode ficar variando sozinha, a não ser que essa for uma característica necessária. Mas normalmente ela tem que ser bem estável. Pode até ser variável, eu posso até alterar esta frequência se eu precisar, mas o ideal é que, uma vez sintonizado, mantido numa frequência, ele se mantenha. Ou seja, o que eu tenho aqui não é desejável. Um oscilador que ora tem uma frequência, ora a frequência sobe, diminui, sobe. Tá? Isso aqui não é desejado, normalmente. Outro elemento muito importante nos osciladores é a amplitude de tensão gerada. Tá? Notem, aqui a frequência é a mesma, o período entre um ciclo e outro é o mesmo, porém a amplitude fica variando, aumentando, diminuindo. Isto não é interessante. Eventualmente eu posso ter um ou outro
circuito, uma outra necessidade onde isso é necessário, mas normalmente se deseja que o oscilador apresente sempre a mesma amplitude de saída. Outras características: linearidade, distorção harmônica. Então, às vezes eu tenho um oscilador que ele tem uma boa frequência, uma boa amplitude, mas olha a forma de onda que ele gera. Eu queria uma forma de onda senoidal e ele me dá uma forma de onda distorcida. Tá? Ou, né, com um pico cortado aqui em cima, com um pico invertido. Tá? Então, as características normalmente não são desejáveis. O que se deseja? Se desejam que, se o oscilador for de onda senoidal, me dê uma senoide limpa, tá? Bem equilibrada, com os tempos entre as passagens por zero, os picos positivos, e não está aqui, mas os picos negativos, bem determinados, constantes, iguais, e o semiciclo positivo e o semiciclo negativo também com tempos idênticos. Se for uma onda quadrada também, que seja uma onda quadrada com o tempo do semiciclo positivo e o tempo do semiciclo negativo, T1 e T3 aqui respectivamente, bem definidos, tá? Constantes, e T2 também constante. Lógico, existem sistemas onde que me é interessante variar esses valores, mas normalmente um oscilador deve partir do princípio de me gerar uma onda estável, sem distorção, sem falhas de linearidade, com frequência e tensão constantes. Vamos ver um pouquinho da teoria, né, de uma maneira bem simples, tá, sobre osciladores. Vamos ver osciladores de relaxação, e aí nós lançamos mão lá do monjolo. Tá? Que é o monjolo? O monjolo é um artefato que já existe aí há milênios, tá? Que usa a força da água para moer grãos, por exemplo. Então eu tenho aqui o ciclo do monjolo. Eu tenho aqui uma cuba onde eu deposito os meus grãos, tenho algo parecido com uma gangorra, uma cuba onde a água vai ser acumulada, né? E essa é a posição inicial. A água vai se acumulando na cuba, chega a um nível tal que nesta gangorra aqui o peso do lado onde está a água é maior do que o peso aqui do pilão, então ele se desloca, né? Quando ele se desloca, a água é eliminada, trazendo o peso do pilão novamente para um valor maior do que o da água, então ele desce. E assim ele fica. Tá? Fica num ciclo constante. Tá? E aí eu vou moendo aqui os meus grãos, a minha pedra, o que for necessário. Né? Então este é o monjolo. Uma ideia parecida com uma rede RC. Eu tenho aqui um oscilador com SCR. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui um capacitor, um resistor para ligar o gate do SCR, tenho aqui um outro resistor e minha fonte de alimentação. Liguei a fonte de alimentação, o capacitor está descarregado. Através do resistor R2, o capacitor vai se carregando. Olha a forma de onda aqui. Ó. Carregando, 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 até que chega um ponto onde existe uma tensão suficiente para disparar o SCR. O SCR dispara. O que acontece? O SCR dispara, porém a corrente que a R2 fornece ao SCR não é suficiente para que ele se mantenha gatilhado. Então ele faz o quê? Ele descarrega o capacitor, né? Ele faz as cargas que estão aqui no capacitor passarem por ele e a tensão do capacitor vai diminuindo até muito próximo de zero ou zero. O que acontece? Quando a tensão chega muito próximo de zero, a corrente no SCR não é suficiente para manter ele gatilhado, para mantê-lo ativo, ele abre. Quando ele abre, o resistor R2 volta a carregar o capacitor até se chegar numa tensão de disparo. Aí o SCR dispara e assim o ciclo se mantém. Tá? Então, esta é uma ideia, tá, usada nos osciladores de relaxação, onde eu tenho normalmente um resistor e um capacitor que me dão a constante de tempo da frequência de operação. Agora, osciladores harmônicos. Qual é a ideia do oscilador harmônico? O oscilador harmônico eu tenho um elemento que me dá ganho, tá? Uma rede de atraso que me
reinjeta esse sinal nesse elemento da ganho. Características. O ganho que eu tenho aqui do meu elemento ativo, mais a atenuação do atraso, da rede de atraso, multiplicado os dois tem que ser maior que 1. Por quê? Porque senão eu não tenho realimentação, eu não consigo fazer isso aqui se manter oscilando. Tá? Outra coisa, o ângulo gerado pelo ganho aqui do meu elemento ativo, mais o ângulo da minha rede de atraso tem que dar 360 graus. Então eu tenho que fazer de uma maneira tal em que a informação que eu coloque aqui seja no mesmo ângulo, né, na mesma fase do sinal que eu tenho. Senão eu vou ter defasagem e perco a energia aí no meio. Um exemplo, né, bem simples é o relógio de corda. Então eu tenho uma mola que é pré-tensionada, tenho uma catraca e um pêndulo. Esse pêndulo ele fica balançando, tá, numa certa frequência adequada, que tem a ver com a massa do pêndulo, o comprimento da haste e a força da gravidade, e eu tenho uma catraca que faz o quê? A cada movimento ela vai mudando o eixo aqui que me descarrega a força da mola. Quem fornece energia para o pêndulo continuar oscilando? A mola. Então, uma vez iniciado o movimento, esse movimento se manterá até que a mola esteja totalmente distensionada. Tá? Ou existem sistemas aqui onde, em vez da mola, eu tenho um peso. Né? Então, um peso que tem uma altura máxima e uma altura mínima. E a cada movimento, esse peso vai descendo um pouco. Esta queda, né, este movimento para baixo, que fornece a energia necessária para o pêndulo continuar se movimentando. Falar um pouquinho sobre o circuito LC. Um circuito formado por um indutor e um capacitor. Tá? Qual a característica? O indutor e o capacitor, dependendo de como você aplica energia aqui, eles podem ficar trocando energia. Aonde a energia no capacitor é dada pela tensão ao quadrado aplicada nele. Olha aqui, ó, energia no capacitor meio CV quadrado, como nós vimos lá na aula de capacitores. A energia no indutor é dada por quê? Meio Li quadrado. Tá? Metade da indutância vezes a corrente ao quadrado. Então o que acontece? Eu fico ora com a tensão máxima no capacitor, ora com a corrente máxima no indutor. E aí, entre esses dois momentos, eu tenho momentos onde a tensão vai diminuindo e a corrente vai subindo, e vice-versa. Tá? Esta oscilação, esta troca de energia, é que me permite usar um LC como elemento de oscilação. A frequência, no caso de um LC, é calculada como 1 sobre 2π raiz quadrada de LC. Interessante, qualquer capacitor e qualquer indutor oscilam? Teoricamente, sim. Na prática, o meu circuito tem que conseguir fornecer tensões e correntes de acordo com a necessidade de oscilação. Senão, não é possível. Outra coisa importante, quando eu estou na frequência de oscilação, a impedância desse conjunto LC, que também é conhecido como LC ressonante ou circuito tanque, né? A impedância desse circuito tanque, desse LC ressonante, é máxima. Ou seja, nesta frequência circula a mínima corrente possível aqui, de acordo com a tensão aplicada. Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é, nesta condição, é necessária uma pequena quantidade de energia para manter a troca de energia entre LC, portanto, manter a oscilação. Então, fora da frequência, para que haja oscilação, eu preciso fornecer muita energia. Quando eu vou chegando na frequência de oscilação, as energias aqui vão se trocando, né, de um elemento para o outro, né, e a quantidade de energia que eu preciso injetar aqui é só o suficiente para compensar as perdas resistivas que existem aqui, perdas de campo que existem no indutor e alguma fuga que eu tenha no capacitor. Então,
na frequência de ressonância, né? Aqui em FO, eu tenho uma condição onde uma pequena quantidade de energia injetada me permite a oscilação. Então, vamos começar a ver alguns tipos de osciladores. Vamos começar com osciladores de relaxação. Tá? Por exemplo, com lâmpada neon, SCR ou transistor de unijunção. Ó, oscilador com lâmpada neon. Então, um resistor, um capacitor e uma lâmpada neon. A lâmpada neon não conduz com baixas tensões. Ela precisa aí de 60, 90 volts para conduzir. Então, o que acontece? Uma vez ligado o circuito, o capacitor vai se carregando através da corrente que passa pelo resistor. Ele vai se carregando, até que a lâmpada ioniza, ela descarrega a energia do capacitor na sua luminescência. Chega uma hora, acaba a energia que há no capacitor, a corrente que circula através do resistor não é suficiente para manter a lâmpada acesa, o gás neon ionizado, ele abre, a lâmpada abre, ela para de conduzir. Parou de conduzir, o capacitor volta a ser carregado pelo resistor. SCR, como nós já tínhamos visto, a mesma coisa. Né? Liga o circuito, o capacitor vai sendo carregado por esse resistor aqui. Né? Chega um momento onde já há tensão suficiente para a SCR conduzir, ele descarrega o capacitor. Tá? Esse resistor não fornece corrente suficiente para o SCR continuar conduzindo. O SCR corta. O SCR cortou, o capacitor vai sendo carregado novamente, até novamente se chegar à tensão aonde o SCR pode ser disparado. Transistor de unijunção é um transistor que tem um emissor e duas bases, é um elemento à parte bastante interessante. Hoje não é mais tão utilizado, mas o 2N2646 ainda está em linha, você ainda consegue encontrar ele por aí. Então você monta esse circuito aqui, a ideia é exatamente a mesma. Tá? O capacitor aqui é carregado pelo resistor, né? A tensão vai subindo, até que chega uma hora que ele conduz. Quando ele conduz, né? Ele descarrega o capacitor aqui por R2, né? Tá? Pela sua base 2, e também abaixa a tensão aqui da base 1. Então eu posso ter a saída aqui com picos ou a saída aqui com picos negativos, dependendo de onde eu coleto o meu sinal. Interessante, senhores. Para estes osciladores aqui, né, o de lâmpada neon e de SCR, existe uma fórmula. Tá? A fórmula da frequência de oscilação é 1 dividido por RC, R e C aqui, R e C aqui, não este R, esse R aqui de cima, multiplicado pelo logaritmo da tensão de alimentação menos VB, VB é a tensão mínima a que o circuito chega, tá? Dividido por V, tensão de alimentação menos VA, que é a tensão de disparo. Né? Então, conseguindo essas tensões aqui, ensaiando, conseguindo essas tensões, você consegue fazer essa forma, resolver essa razão. O logaritmo disso aí, vezes RC, 1 dividido por tudo isso, te dá a frequência de oscilação. Já aqui, no caso do transistor de unijunção, a frequência de oscilação é dada por 1 dividido por RC. Lógico, há de se tomar um certo cuidado, porque os resistores nem sempre são de precisão e os capacitores também têm uma boa variação de valor. Então, aqui às vezes você tem que calibrar o seu elemento, né? Ajustar aqui vários capacitores e vários resistores para chegar na frequência desejada. Outros elementos, senhores: oscilador com inversor Schmitt-Trigger e multivibrador astável. Então eu tenho aqui uma porta inversora que é Schmitt-Trigger, ou seja, ela tem um atraso entre o 0 e o 1 aqui na entrada, né, as tensões, e a saída que me dá 0 e 1. Um resistor e um capacitor. Então, liguei o circuito, a entrada teoricamente está 0, a saída está em 1. Então, o capacitor está sendo carregado pelo resistor. Quando eu chego na tensão em que a porta enxerga 1 aqui,
A saída é invertida, a saída vai para zero. O que acontece é descarrega o capacitor. O capacitor que antes estava sendo carregado pela saída, agora ele é descarregado pela saída. E assim o ciclo se repete. Né? Quando ele descarrega até uma certa tensão que a porta aqui enxerga como zero, zero na entrada ou na saída, o capacitor volta a ser carregado. Okay? Então, exemplos desse circuito integrado aqui, né? Isso aqui é um sexto, porque cada circuito normalmente tem 6 portas dentro, CD40-106 ou o SN74C14. Multivibrador astável. Multivibrador astável, circuito feito com 2 transistores, Q1 e Q2, tá? Seus resistores de coletor, e aqui RA, RB, CA e CB. Então, o ideal é que a RA e RB tenham o mesmo valor, CA e CB também tenham a mesma capacitância. E é um circuito que basicamente opera como? Liga o circuito, um dos dois transistores vai conduzir. Vamos dizer que Q2 conduza. Q2 conduza, este ponto está próximo de zero, a tensão aqui, o capacitor inicialmente não tem carga nenhuma, então a tensão aqui é baixa, ela vai subindo, 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 chega uma hora que Q1 conduz. Quando Q1 conduz, ele faz o quê? Ele traz esse ponto que estava praticamente a VCC, porque o transistor estava aberto, né, um ponto muito próximo do terra. Isso dá um pulso negativo na base aqui. Isso drena portadores da base aqui. Então esse transistor corta. Esse transistor se mantendo conduzindo, né? O potencial aqui, que no início era zero, vai subindo, 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 até esse transistor conduzir. Quando esse transistor conduz, acontece o efeito contrário. Eu tenho um pulso aqui que tira cargas da base desse transistor corta, esse ponto volta a zero e esse capacitor começa a ser carregado novamente. E assim ele fica aí alternando. Isso é um multivibrador astável. Para o caso aqui do oscilador com simetria, né, nós temos aquela fórmula, né, tá uma fórmula até um pouco mais complexa aqui, né, 1 sobre R, C, Ln de, abre parênteses, VA sobre VB, VA é a tensão máxima, VB é a tensão mínima de oscilação, que multiplica, abre parênteses, V, que é a tensão de alimentação, menos VB, tensão mínima, dividido por V menos VA, tensão de alimentação, menos a tensão máxima, né? Fecha parênteses, resolve tudo isso aí, tira o Ln. Bom, normalmente, isso aqui é um cálculo um pouco mais complicado, dá para se trabalhar aproximadamente com 0,7 vezes RC. Tá? 1 sobre 0,7 RC é mais ou menos isso aqui, é um valor aproximado. Tá? Então, você pode calcular aí inicialmente um certo valor de R, um certo valor de C, e depois ir fazendo pequenos ajustes. Né? Já aqui, a fórmula padrão é 1 sobre 1,38 RC. É a fórmula para o multivibrador astável. A frequência de oscilação do multivibrador astável. Ambos entregam na saída a forma quadrada, tá? Forma de onda quadrada. Aqui e aqui eu tenho tensão máxima e zero, tensão máxima e zero, alternadamente. Tenho aqui um oscilador astável com inversor Schmitt-Trigger com amplificador operacional. Então eu tenho aqui um amplificador operacional montado de uma maneira tal, aonde eu ligo o circuito, tá? Eu tenho uma certa tensão na saída, tá? Essa tensão, como o capacitor está em 0 volts, essa tensão provavelmente é positiva, né? O capacitor vai sendo carregado até se chegar a um valor aqui na entrada inversora maior do que na entrada não inversora. Tá? Então, R1 igual a R2, aqui normalmente metade da tensão de saída. Quando eu chego nesse valor, ele inverte. Só que a tensão que era aqui positiva vai para o negativo. O que acontece? Eu também mudo a referência. Se eu tinha metade da tensão positiva, agora eu tenho metade da tensão negativa. Então eu vou descarregar esse capacitor e carregá-lo negativamente até metade da tensão negativa. Aí a entrada
negativa vai ser menor do que a positiva. O que acontece? Inverte novamente. Eu venho aqui para metade da tensão positiva. O capacitor vai ser carregado até chegar nessa tensão. Quando ele passar, o CI inverte. Então, isso aqui é um oscilador astável com inversor Schmitt-Trigger com amplificador operacional. A frequência de oscilação é dado por 1 dividido por 2 vezes RC, este R e este C, vezes o Ln de 3. Tá? No equacionamento disso aqui chega a ser a Ln de 3. Tá? Se eu resolver a Ln de 3, dá 1,099. Tá? Se eu pegar 1,099, multiplicar por 2 e dividir 1 por isso aí, a minha fórmula resumida, né, para não se ter tanto trabalho aqui, é aproximadamente 0,455 dividido por RC. Então é assim que se obtém a frequência desse oscilador aqui. Osciladores por deslocamento de fase. Como é que funcionam esses osciladores? Eu tenho um pulso, né, eu ligo o circuito, eu tenho um pulso, e aí eu tenho um jogo de filtros RC aqui, né, que me fazem o quê? Me defasam o sinal de entrada em 60 graus. Esse R e esse C, né, são calculados para defasar uma certa frequência de 60 graus. Defaso 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui. 60 mais 60, 120 mais 60, 180. Ou seja, o meu sinal aqui é oposto ao da saída. O transistor faz os outros 180 graus. Então eu tenho um efeito de 360 graus somando a rede RC e o transistor, o elemento ativo. Então, desde que C1, C2 e C3 sejam iguais a C, e R1, R2 e R3 sejam iguais a R, e o restante dos componentes polarizem corretamente o transistor, tá? Eu opero nessa frequência aqui. FO é 1 dividido por 15,4 vezes RC. Então, esse elemento aqui desse circuito oscila. A mesma coisa acontece aqui com o transistor de efeito de campo, só que aqui existem menos elementos. Por quê? A polarização do gate pode ser feita aqui por R3, ao contrário daqui onde eu preciso fazer um divisor resistivo. Então, é um circuito um pouco mais simples, se baseia na mesma ideia, de defasagem de 60 graus a cada elemento RC nesse aqui. Tenho aqui um oscilador. Tenho aqui o mesmo oscilador implementado com amplificador operacional. Mesma coisa, né? A minha saída vai gerar uma série de sinais aqui, um deles vai passar por um RC, pelo segundo RC, pelo terceiro RC e vai chegar aqui defasado de 180 graus. Vai me realimentar a minha entrada inversora. Bom, aqui, inversão, 180 graus mais 180 graus aqui, nessa frequência ele fica oscilando. Tá? Aqui também a frequência de oscilação, minha FO, é 1 sobre 15,4 vezes RC, e a relação de R5 e R4 é R5 é 29 vezes R4. Então, mantendo essa relação entre R5 e R4, existe uma grande chance desse elemento aqui oscilar. Muitos osciladores não funcionam na primeira. Por quê? Na primeira montagem. Por quê? Às vezes, especialmente tolerância de resistor e de capacitor, capacitores às vezes têm tolerâncias bastante grandes, especialmente capacitores eletrolíticos, você tem um valor que está fora, que não aceita essa igualdade aqui. Então, eventualmente, você tem que fazer algum ajuste. Osciladores por deslocamento de fase de quadratura, ou tipo buba. A mesma coisa do deslocamento de fase, só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Cada elemento aqui me defasa em 45 graus. 45 mais 45, 90, mais 45, 135, mais 45, 180 graus. E aqui o amplificador inversor, mais 180 graus, está feita a minha oscilação de 360 graus. Né? Lembrando que C1, C2, C3, C4 tem o valor de C, R1, R2, R3 e R4 o valor de R. Aqui estão as fórmulas. Né? Neste caso aqui, a frequência de oscilação é 1 sobre 2πRC, tá? 1 sobre 2π. Né? O 2π aqui pode ser arredondado para 6,5
283 ou 1 sobre isso aí, 0,159 RC. E a relação de ganho aqui, dada por R5 e R6, tá? R6 tem que ser 4 vezes R5. Então, a minha atenuação aqui é de 1/4. Eu entro com 1 e saio em 1/4. O meu amplificador aqui amplifica 4. Então, eu entro com 4 e saio com 1. E assim o ciclo se mantém. Qual a vantagem? A vantagem é que eu posso ajustar isso aqui e tirar aqui 1, 2, 3, 4 sinais defasados de 45 graus cada um. Oscilador por ponto de Wien. Bom, o que acontece no oscilador por ponto de Wien? Eu tenho duas representações aqui, elas são idênticas, tá? A única coisa é que cada uma está montada de um jeito por uma questão de visualização. Aqui eu vejo a minha rede de realimentação entre a saída e a entrada inversora, né, feita por R3 e R4, e aqui eu vejo um conjunto de capacitores e resistores que faz a minha ponte de Wien. Tá? Lembrando que o ideal é que C1 e C2 tenham o mesmo valor e que R1 e R2 tenham o mesmo valor. Aqui eu tenho o mesmo circuito, só que montado de uma outra maneira. Por quê? Porque normalmente a ponte de Wien é representada assim. Tá? Alguns fazem aqui um losango, na verdade, com esses elementos aqui. Tá? Tem aqui a frequência, também usa 1 sobre 2 πRC, né? Pode ser arredondado para 0,159 RC, e R4 tem que ser maior do que 2 vezes R3. O que acontece especificamente com o oscilador com ponto de Wien? O oscilador com ponto de Wien é um oscilador onde a partida precisa de um ganho e a estabilidade precisa de outro. Então isso aqui é uma visão resumida. Quando você procurar outros circuitos com oscilador por ponto de Wien, você vai notar que existe lâmpada neon, existem diodos Zener, existe lâmpada incandescente no circuito. Por quê? Para variar o ganho. O ganho na partida tem que ser muito alto e depois ele tem que diminuir, senão o oscilador não oscila. Tá? Então esses aqui são exemplos resumidos. Tá? E como é que ele funciona? Aqui eu tenho um conjunto de filtros que me permite, a grosso modo, que apenas uma frequência passe para cá e que seja realimentada. Essa frequência tem a ver com os valores de R e C que são apresentados aqui. Embora seja apenas com resistores e capacitor, o oscilador por ponte de Wien dá na saída uma onda senoidal. Assim como o oscilador duplo T, só tem resistores e capacitores. Tá? Então eu tenho um circuito, né? Esse circuito está aqui e aqui, formado por um duplo T. Um conjunto T formado por resistor, dois resistores e um capacitor, e um conjunto formado por dois capacitores e um resistor. Tá? Lembrando, R e R, e aqui R sobre 2, C e C, e aqui C sobre 2. Esses dois elementos fazem o quê? Um circuito passa baixas e um circuito passa altas. Olha lá. Então, dois filtros T, um passa altas e um passa baixa, ligados em paralelo. Então, apenas uma frequência vai passar aqui no meio. A frequência de oscilação é dada por 1 sobre 2 πRC. Oscilador Colpitts. Né? Então, a partir do oscilador Colpitts, nós começamos a trabalhar com osciladores que têm LC, que têm indutor e capacitor. Existem várias maneiras de analisar os circuitos que têm LC. Uma maneira é admitir que os LCs formam um filtro. A outra maneira é que o circuito LC ressona, fica trocando energia entre si. Dá na mesma, a ideia é a mesma. Então, o que eu tenho? No caso do oscilador tipo Colpitts, eu tenho um filtro π, tá, formado por dois capacitores e um indutor. Seria um filtro passa-baixas. Tá? Então, como eu faço a conta aqui? Φ é 1 sobre 2π raiz LC. Mas eu tenho dois capacitores, então eu preciso pegar a capacitância como se fosse a capacitância dos dois capacitores em série. Né? O produto pela soma, a maneira mais simples de conseguir. Então, tenho aqui um exemplo. Transistor, um choque de RF, que é uma bobina que não me permite a passagem de radiofrequência, mas permite a passagem da corrente contínua. Né?
resistor de polarização e o meu conjunto LC aqui. Pode encarar como um filtro ou como um conjunto ressonante com dois capacitores com o centro ligado à Terra. Então o que acontece? O sinal de saída passa por aqui, aqui há uma inversão de 180 graus. Esse capacitor é um valor bastante elevado, que não altera o funcionamento. Esse sinal é reinjetado na base do transistor. O capacitor C2 aqui existe para um maior ganho de corrente alternada. O transistor manifesta aqui na sua saída um sinal. Esse sinal é reinjetado e assim fica. Mesma coisa aqui com um amplificador operacional. Tem um amplificador operacional, a saída do amplificador operacional através desse resistor de 200 ohms é injetada no meu conjunto LC. O sinal que sai aqui está numa certa frequência defasada de 180 graus, é reinjetado aqui na minha entrada e assim o circuito se realimenta. Um exemplo à parte do oscilador Colpitts. Esse exemplo aqui é muito usado em circuitos experimentais e circuitos mais simples. Né? Eu tenho um transistor em base comum, olha que a base está sendo polarizada, e tenho um capacitor de valor bastante elevado para a frequência de oscilação, aterrando para a corrente alternada essa base. Então eu tenho a polarização de corrente contínua e para a corrente alternada a base aterrada. Tenho um conjunto LC que oscila aqui e tem um capacitor que me reinjeta uma parte desse sinal no emissor. Então eu tenho uma entrada aqui pelo emissor, tenho um capacitor aqui que faz o aumento de ganho para a corrente alternada, fazendo também um divisor de tensão junto com C3. Então esse sinal é reinjetado, o transistor amplifica esse sinal, vai para o coletor, continuo aplicando esse sinal nessa certa frequência no LC, ele fica oscilando e assim eu tenho esse processo aqui, oscilador Colpitts, né? Frequência 1/2π, RC. Oscilador Hartley. Oscilador Hartley, em vez de fazer um filtro π com um indutor e dois capacitores, não, ele faz um filtro π com um capacitor e dois indutores. Forma 1/2π LC. L, eu tenho L1 e L2, eu somo as duas indutâncias, porque se eu for pensar num conjunto único, elas estão em série. Então, indutores em série eu somo. Então, eu tenho aqui um exemplo. Transistor, ponto central aqui é VCC, polarizando o coletor, o outro lado ligado no capacitor, este conjunto aqui ou filtra o sinal daqui para cá ou está em oscilação, você pode entender das duas maneiras. Esse sinal, a parte de corrente contínua polariza o transistor, a parte de corrente alternada é reinjetada via o capacitor C1, injetada aqui no transistor. O capacitor C2 está aqui para aumentar o ganho para a corrente alternada. O sinal é reinjetado aqui, amplificado, sai no coletor e assim eu tenho a minha realimentação aqui. Com o amplificador operacional, a mesma coisa. Aqui fica um pouco mais nítido o filtro, né? Como se fosse um filtro. Então eu tenho meu sinal saindo, um filtro que faz uma defasagem de 180 graus, uma certa frequência, esse sinal é reinjetado e assim amplificado, e assim eu tenho aí a oscilação. Oscilador Hartley. Oscilador Clapper. Qual que é a ideia do oscilador Clapper? É um filtro, porém é adicionado um capacitor extra aqui. Tá? Então eu tenho, na verdade, né, um LC aqui com mais dois capacitores ajudando. Como é que eu monto o equacionamento disso aqui? A frequência de oscilação é 1/2π LC. Que C são esses três capacitores aqui em série. Dá para montar uma fórmula para esses três capacitores em série? Dá. C1 vezes C2 vezes C3 dividido por C1 vezes C2 mais C1 vezes C3 mais C2 vezes C3. Então aqui eu consigo o valor de C e jogo aqui. Tenho aqui alguns exemplos. Tá? Então olha aqui, ó, transistor. Né? No coletor eu capturo um sinal, aqui eu já faço polarização DC do meu transistor, eu capturo esse sinal, passo por esse conjunto aqui do
circuito CLAP, né? Reinjeto na base e o transistor amplifica. Naquela certa frequência, isso aqui fica oscilando. Posso melhorar esse circuito colocando uma bobina aqui e uma bobina variável. Essa bobina vai fazer o quê? Ela vai me melhorar a resposta de frequência do circuito, especificamente para a minha frequência de oscilação. Seria um choque de RF variável, onde eu consigo ter a melhor resposta possível, a melhor sintonia de resposta para a frequência que eu desejo. Tem um outro exemplo aqui, uma situação um pouco diferente. A bobina também variável, né? Transistor operando da mesma maneira, só que o circuito, em vez de estar dessa maneira, ele está montado de outra maneira. Né? Em vez do LC aqui estar em série com o meu sinal, ele está aparentemente em paralelo. Né? Tenho aqui o divisor com 2 capacitores. Tá? Então eu tenho uma outra maneira aqui de montar aqui o oscilador CLAP. Também funciona bem. Oscilador Armstrong. O oscilador Armstrong é aquele que lança a mão de um transformador para reinjetar o sinal. Então eu tenho, olha aqui, ó, transistor, circuito LC ressonante, pego uma parte do sinal através do acoplamento magnético, através do transformador, e reinjeto no meu transistor. O transistor faz aqui uma inversão entre o sinal de base e coletor de 180 graus. E olha a polarização dos enrolamentos aqui. Ó. Os enrolamentos aqui são polarizados inversamente. Também tem uma inversão de 180. Então 180 mais 180, 360 graus. Divisor resistivo, capacitor à terra para esse ponto aqui, para a corrente alternada ser um terno, injeta o sinal aqui. Mesma coisa, né? Um elemento parecido aqui. Só que eu tenho o quê? O meu transistor, um choque de RF sintonizado para VCC. A minha saída passa por um capacitor e entra no primário do transformador que está sintonizado. Ó. Tem o capacitor e o indutor aqui. Tá? Então eu tenho uma certa frequência aqui que vai ser a melhor frequência de transferência. Transformador do outro lado. O enrolamento, capacitor de desacoplamento injeta esse sinal na base do meu transistor. O capacitor C1 aqui está aqui para ganho em corrente alternada. R1 polariza o transistor, R2 polariza o transistor. Então eu tenho assim, né, o meu sinal sendo reinjetado no transistor aqui, oscilando. Cristal piezoelétrico. Né? Nós vimos lá na primeira aula a ideia do cristal piezoelétrico. Né? Cristal piezoelétrico é um cristal de quartzo que, dependendo de como é cortado, vibra em uma certa frequência determinada. Um corte padrão faz o cristal mais comum de quartzo vibrar numa frequência de 32.768 kHz, pouco mais do que 32 MHz. Né? E o equivalente do cristal piezoelétrico, do cristal de quartzo, é um capacitor em paralelo com um resistor, um capacitor e um indutor. Qual que é a vantagem de eu usar um cristal em vez de um filtro LC? É que o filtro feito pelo cristal ele é muito mais agudo. Tá? Ele separa muito melhor as minhas frequências, tanto na frequência série quanto na frequência paralela. Tá? Pois existem duas maneiras aqui onde eu trabalho com o meu cristal. Tudo isso aqui é representado dessa maneira. Se eu pegar esse cristal e pressionar, não preciso bater com a marreta, aqui é só um exemplo, e pressionar, eu vou notar no multímetro que há uma formação de um pico de tensão. Lá na primeira aula, onde nós vimos energia elétrica, tem um exemplo desse aqui. Tem um exemplo aqui de alguns cristais. Tá? Esse aqui usado em relógio de pulso, esses daqui usado em telecomunicação, cristal de circuito de croma, né, a frequência de croma, de cor de televisão, cristais que estão colocados em relógios para fazer aquele ruído chato, aquele pip, 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 pip. É um cristal desse que existe no fundo do relógio. Tá? E tenho aqui cristais que formam filtros. Né? No caso aqui não usa cristal piezoelétrico, usa cerâmica, né? São filtros cerâmicos. Tá? E uma moeda como referência aqui. Aplicando os cristais, qual a grande vantagem? Eu consigo uma enorme estabilidade no meu circuito. Então eu tenho componentes que
se aproximam da frequência que eu quero e o cristal que mantém essa frequência bem determinada. Por exemplo, olha aqui, ó, circuito inversor, né, shim trigger, com osciladora cristal. Isso aqui é usado em computador. Tá? Então, muitos dos circuitos osciladores de computador, né, usam cristais. Tá? Então, dá uma precisão bastante grande. Tá? Sistemas de telecomunicação digital também usam esse tipo de gerador. Aqui, um oscilador clap, só que usa um cristal no lugar da bobina. Tá? Este circuito aqui ele é bastante estável. Tá? A gente melhora a sintonia alterando o valor de L1 aqui. E o circuito aqui ele é bastante estável. Tá? Aqui, um oscilador Colpitts, né? Usando no lugar do bobina um cristal. Também nos dá bastante estabilidade. Quando a gente precisa de elementos com grande estabilidade, se opta por cristais. Osciladores não são só a transistor, tem osciladores a válvula. Tá? Então tenho aqui, ó, oscilador a válvula para o deslocamento de fase, as redes RC, né, uma válvula, né, catodo, a grade, a placa, né, as redes RC para oscilação. Um oscilador Colpitts, né, usando aqui ó, uma válvula, né, como elemento de oscilação, um oscilador Armstrong com válvula, um oscilador Hartley com válvula, né, às vezes um pouco mais complexa a montagem, mas também é possível usar válvula termoiônica para fazer osciladores. Tá? Senhores, no Microlab nós vamos ensaiar, eu vou demonstrar para os senhores isso aqui. Isso aqui é um receptor de FM experimental, né, de 88 a 108 MHz, que usa um oscilador Colpitts. Ok? Então, o que eu tenho? Minha antena tem um conjunto de filtro aqui, filtro dimensionado para frequência de 88 a 108 MHz, um transistor FET, tá? Um transistor bipolar, tudo isso aqui é pré-amplificador de sinal. Tá? O sinal, então, é injetado no oscilador através do transformador formado por L4 e L5. Tá? Tenho aqui um oscilador Colpitts, né, ó, capacitor ajustável, a bobina variável, no caso aqui a gente sintoniza variando a bobina, o capacitor de realimentação, né? Esse capacitor aqui é para injetar o sinal de antena aqui, né? Um choque de RF, né? Aqui um filtro PI, né? Filtro passa-baixas para áudio, um pré-amplificador de áudio e a saída de áudio. Vocês vão notar que tanto os 12 volts quanto o áudio quanto o zero entram através de choques de RF. Por quê? Esses osciladores são extremamente sensíveis. Então, se você não colocar esses choques aqui, qualquer movimento, qualquer proximidade de mão, qualquer mudança física, o oscilador ele corre, ele sai fora da frequência. Tá? Então, a caixa é aterrada antes do choque de RF. Para quê? Para que o circuito aqui não sofra influência do ambiente externo. Tá? Normalmente sofre influência também da antena, mas como eu tenho um circuito amplificador aqui, esse circuito amplificador isola para RF o oscilador da antena. Então a antena você pode colocar a mão que o oscilador não foge de frequência. Ok, senhores? Então vamos lá para o Microlab dar uma olhada como isso funciona, ok? Olá, senhores, tudo bem? Estamos de volta aqui no Microlab. Como foi colocado anteriormente, vamos fazer agora um ensaio desse receptor super regenerativo. Vamos ver como ele recebe e qual a qualidade de som, ok? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né?
Pênalti, Thiago Mendonça em Marinho Soler. O Marinho foi pra cima do Iago Mendonça, ia conseguindo o drible, aí o camisa número 4, na minha interpretação, derruba o Marinho dentro da área. Reclamação total dos jogadores do Goiás, porque o Santos não jogou a bola pra fora com o Henrique, o número 44, caído no gramado. Só que o Kaiser do Capitinado ali se derrota. Fica melhor o seu verão. Isso até abril deste ano. A ideia da prorrogação é ajudar famílias brasileiras que dependiam do benefício para conseguir se sustentar durante a pandemia do coronavírus, como os trabalhadores informais. O pagamento do auxílio emergencial foi encerrado oficialmente. Isso foi no final do ano passado, né? Notícias da Massa. Eu te amo, Nativa! Esses nossos comunicadores carismáticos. Tanto em volume quanto em qualidade efetiva da água, esse é um serviço ambiental. E é exatamente este serviço veio formalizar a existência da possibilidade de se remunerar esse serviço a quem fizer, né? Nós podemos trazer exemplo de prestador de serviço. Doença natural a paz. O chamado mar é local de vive em sua família. Com esses problemas, você tem pensado em... De pé canhoto, mandou firme no canto esquerdo, Tadeu mergulhou no canto direito, nada. Outro, marca pelo São Santos na vida do... Continua na frente, agora no protesto tem caneta brasileiro, faltando 4 minutos. Dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo... Rua Santos Beg, 378, Água Branca, São Paulo. Telefone 2182-3222. Cultura FM. Música para a sua vida. Há alguns anos, quando entrevistei especialista em imitar as grandes hamburguerias americanas. Tem hambúrguer de frango, de Cuisinart, tem hambúrguer do In-N-Out, Five Guys e muito mais. Basta pedir pelo RAF ou retirar na nossa unidade na Rua Justa Joana 1528 Itaim.
Então é isso, caro amigo. Ficamos por aqui, até a próxima aula, ok?